Olá e bem-vindos ao Euronews Noite desta segunda-feira, 16 de setembro. Estes são os títulos do dia. Rebeldes Houthis do Iémen reivindicam o ataque contra uma petrolífera na Arábia Saudita. Os Estados Unidos duvidam e acusam o Irão. Os israelitas voltam às urnas para eleições legislativas. As sondagens prevêem um novo empate entre o Likud de Netanyahu e o Partido Azul e Branco de Benny Gantz. Boris Johnson esteve no Luxemburgo com Jean-Claude Juncker e Xavier Bettel, mas furtou-se à conferência de imprensa devido aos protestos. Ainda neste jornal vamos conhecer o palmarés do Festival de Cinema de Terror de Lisboa, o Motel X. O ataque com drones à petrolífera Saudi Aramco na Arábia Saudita está a provocar um aumento de tensão no Médio Oriente. O grupo Houthi do Iémen reivindicou a autoria do atentado, mas os Estados Unidos não acreditam, acusam o Irão de estar por detrás destes ataques. O ataque por drones no sábado à petrolífera Saudi Aramco na Arábia Saudita provocou a consternação internacional. Vários líderes mundiais condenaram o atentado. O ataque foi reivindicado pelo grupo Houthi do Iémen. No entanto, persistem algumas questões, com as autoridades norte-americanas a duvidarem desta versão. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, explica. Os rebeldes Houthi reivindicaram a responsabilidade por este ataque e estamos atualmente a avaliar com os nossos parceiros quem é responsável pelo ataque, como pode acontecer. Temos de fazer isto com uma mente sóbria, mas a situação é extremamente preocupante e esta é realmente a última coisa que precisamos atualmente neste conflito. Os Estados Unidos da América defendem que por detrás do atentado está o Irão e afirmam que tem armas prontas a disparar. Washington espera obter o apoio dos aliados. Quero reiterar que os Estados Unidos condenam de todo o coração o ataque do Irão ao Reino da Arábia Saudita e apelamos a outras nações a fazer o mesmo. Este comportamento é inaceitável. O governo de Teherão negou já qualquer envolvimento nos ataques e denunciou as alegadas mentiras dos norte-americanos. As autoridades russas pediram esta segunda-feira que não se tirem conclusões precipitadas. Este ataque contra o maior produtor de petróleo do mundo teve um efeito imediato. Nos preços do barril foi a maior subida diária em quase 30 anos. Os preços do petróleo subiram quase 20% devido ao ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita no fim de semana. Trata-se da maior subida registada num só dia desde 1991. A decisão do presidente dos Estados Unidos de autorizar o recurso ao Fundo de Reservas de Emergência fez os preços descerem do pico que tinham atingido. Mas o facto de o ataque ter afetado metade da produção saudita faz com que os preços ainda estejam em máximos de meses. Qualquer redução nas exportações sauditas vai aumentar substancialmente o preço do petróleo. Se os sauditas repararem as instalações petrolíferas e elas forem atingidas outra vez, acho que o preço do petróleo pode atingir os $100 por barril. O ataque levou à suspensão de cerca de 5% da produção mundial e a reparação das instalações pode demorar meses. Os Estados Unidos e a China têm algumas reservas, mas não vão usá-las durante muito tempo. Por isso, não surpreende que os especialistas digam que vamos ver o barril de petróleo a negociar nos $80. Isso iria refletir-se, obviamente, no que pagamos nas bombas. E uma subida do preço do petróleo terá também implicações sérias na economia global. Em combinação com as incertezas que temos sobre as relações comerciais dentro da Europa, uma situação generalizada de desaceleração em todo o mundo, mas também com a dúvida se o preço do petróleo vai continuar a subir significativamente, isto pode causar restrições no investimento e, como tal, exacerbar a recessão que está a ameaçar aparecer mais cedo ou mais tarde. A Rússia e fontes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo descartam para já a realização de uma reunião extraordinária.
E uma indústria intimamente ligada à do petróleo é naturalmente a indústria automóvel. Nos Estados Unidos, uma das empresas históricas do setor, a General Motors, é palco de uma greve pela primeira vez em 12 anos. Os sindicatos querem impedir o fecho de 2 fábricas. Aproximadamente 49 mil trabalhadores da General Motors nos Estados Unidos estão em greve depois de as negociações sobre os contratos de trabalho chegarem a um impasse. É a primeira greve nacional na GM em 12 anos. Defendemos salários justos. Defendemos assistência médica de qualidade a preços acessíveis. Defendemos a nossa parte dos lucros. Defendemos a segurança no emprego para os nossos membros e as suas famílias. O presidente Trump incentivou os dois lados a chegarem a um acordo. A GM diz que a oferta que fez ao sindicato durante as negociações é mais do que generosa, inclui mais empregos e aumentos salariais. O sindicato luta para impedir que a GM feche as fábricas no Ohio e Michigan e argumenta que, depois de anos de lucros recorde, os trabalhadores merecem salários mais altos. Em Israel, amanhã é dia de eleições legislativas. São as segundas em 5 meses. Benjamin Netanyahu quer um 5º mandato como primeiro-ministro, mas ao que tudo indica, pode sair das urnas com um novo empate técnico entre o Likud, partido que dirige, e o Partido Azul e Branco da oposição. Israel volta às urnas esta terça-feira para tentar sair do impasse político em que está mergulhado há 5 meses. Na véspera do voto, o primeiro-ministro em exercício realizou um Conselho de Ministros na Cisjordânia, um ato de grande simbolismo logo após ter anunciado que, se continuar a dirigir o país, anexa uma parte do Vale do Jordão. Estou orgulhoso de realizar esta reunião especial do Governo no Vale do Jordão, não só porque é o portão oriental do Estado de Israel, é o muro de defesa do leste, mas porque o Vale do Jordão, juntamente com os territórios que controlamos, será parte do Estado de Israel e terá o exército israelita aqui para sempre. Netanyahu espera o apoio dos colonos para ganhar a eleição, mas terá de enfrentar o general Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, que na eleição de abril alcançou o mesmo número de deputados que o Likud na Knesset. Uma vitória nesta eleição seria a primeira da esquerda desde os anos 90 em Israel. O partido ultranacionalista Beitenu, de Avigdor Lieberman, pode bem vir a ser a charneira necessária à formação do próximo governo, tendo em conta que as sondagens mostram um empate técnico entre o Likud e o Azul e Branco. A eleição será também uma espécie de referendo ao caminho que o país tomou durante a década de poder de Benjamin Netanyahu. À saída do encontro com o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel, o chefe do governo britânico Boris Johnson deixou um púlpito vazio. Não foi à conferência de imprensa para fugir aos protestos. Antes, também no Luxemburgo, Johnson encontrou-se com Jean-Claude Juncker e com Michel Barnier. Lado a lado, mas divididos. Foi assim que Boris Johnson e Xavier Bettel saíram do almoço de trabalho no Luxemburgo, onde o Brexit teve aquela que será a última oportunidade para acontecer com o acordo. Com um coro de protestos à espera, o primeiro-ministro britânico optou por ir embora. O homólogo luxemburguês permaneceu para responder às questões dos jornalistas. Nunca fugi à questão sempre que me perguntaram sobre uma extensão do prazo. Portanto, deixem-me, mais uma vez, ser muito claro. Uma extensão só é uma opção se servir um propósito. Não vamos alargar o prazo só porque sim. Também Jean-Claude Juncker e Michel Barnier se reuniram com o primeiro-ministro britânico. Mas apesar da presença do presidente da Comissão Europeia e do responsável comunitário para as negociações do Brexit, a chegada a acordo entre o Reino Unido e a União Europeia ainda parece estar longe. No entanto, numa entrevista concedida mais tarde, Boris Johnson mantém o que chamou um otimismo cauteloso. Temos de gerir este assunto com cuidado. Sim, há uma grande probabilidade de chegarmos a um acordo. Sim, consigo ver em que moldes vai ser estabelecido. Toda a gente consegue ver mais ou menos o que poderia ser feito, mas será necessário ação.
À medida que o dia chega ao fim aqui no Luxemburgo, num momento crucial para o Brexit, temos mais um sinal de que aparentemente este processo não está a avançar. De um lado temos o Reino Unido a insistir numa evolução positiva em que as propostas estão em cima da mesa. Mas a União Europeia, por outro lado, insiste que ainda está à espera de que Londres dê uma alternativa ao backstop. Os Cars foram uma banda icónica da New Wave nos anos 70 e 80. A voz do grupo calou-se agora. O vocalista Rick Ocasek morreu aos 75 anos. Morreu Rick Ocasek, vocalista dos The Cars. A morte do líder da banda, que nos anos 1980 produziu êxitos como You Might Think, Shake It Up ou Drive, aconteceu um ano depois dos The Cars passarem a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame. Ocasek, de 75 anos, faleceu no domingo à tarde no apartamento que tinha em Manhattan. Ocasek escreveu a maioria das músicas do grupo que fundou em Boston em 1976 e que viria a separar-se em 1988, tendo voltado a reunir-se em 2011, depois de Rick Ocasek escrever músicas que considerava que seriam melhores se tocadas com os antigos parceiros. Move Like This foi o derradeiro álbum dos The Cars. O Motel X Festival de Cinema de Terror de Lisboa fechou as portas da 13ª edição. O prémio principal foi para uma longa-metragem russa. Destaca ainda para um dos filmes do género mais aguardados na temporada, Midsommar, que também não saiu de mãos a abanar do Festival Lisboeta. Algumas filas, muita expectativa e um certo frio na espinha marcaram a mais recente edição do Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que em 2019 bateu recorde de sessões esgotadas. O prémio Motel X foi para o repetente Guilherme Daniel, que pelo segundo ano consecutivo ganha na categoria de melhor curta portuguesa de terror. Desta vez com Erva Daninha, um filme que conta a história de um casal com um terreno infértil até ao dia em que uma semente negra começa a crescer e a mudar os seus comportamentos. Kirill Sokolov leva para a Rússia o prémio de melhor longa de terror europeia com Why Don't You Just Die? Um filme em que o terror ganha um registro cómico e sangrento que começa quando o jovem Matvei bate à porta da casa dos pais da namorada Olia, armado com um martelo. Também o público teve uma palavra a dizer neste festival. E por escolha de quem se sujeitou ao terror do Motel X, Midsommar de Ari Aster foi o escolhido. A Casa do Terror da capital portuguesa fecha assim as portas até ao próximo ano, em que mais cinema estiver pronto para entrar. Ponto final neste Euronews Noite. Continua a acompanhar aqui todas as notícias do mundo e, para recordar, Rick Ocasek, vocalista dos Cars, ficou um tema que muitos de nós dançámos nas festas de garagem dos anos 80. Em nome de toda a equipa que fez este jornal, boa noite. Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight?